príncipes perseguem-me sem motivo, mas meu coração teme tuas palavras. Alegro-me com tua palavra, como quem acha grande despojo. Odeio e detesto a falsidade, mas amo tua lei. 7 vezes ao dia eu te louvo por tuas justas ordenanças. Os que amam tua lei têm grande paz, e ninguém os fará tropeçar. Senhor, espero na tua salvação e cumpro teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos e os amo imensamente. Obedeço aos teus preceitos e testemunhos, pois todos os meus caminhos são conhecidos por ti. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia que nós podemos estar aqui louvando o seu nome e aprendendo da tua palavra. Eu te peço, ó Pai, que neste momento o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos e corações para ouvirmos o que o Senhor tem para dizer para nós essa noite. Te peço, ó Pai, que o Senhor tranquilize e nos ajude principalmente a obedecer os teus mandamentos e amar a tua lei. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso tema é orando por obediência. E vamos começar logo com o texto. Ele já nos traz uma introdução e já nos diz qual era a situação dele. Nós teremos dois pontos aqui. O primeiro é, para obedecer ao Senhor, nós devemos olhar para os nossos inimigos de uma melhor maneira. E o segundo é olhar para os nossos amigos. Então, para obedecer ao Senhor, nós devemos fazer essas duas coisas. Mas a diferença é como nós olhamos para cada um deles. E é como a gente vai ver hoje. Ele começa já dizendo que a situação em que ele estava, né? Príncipes perseguem-me sem motivo. É engraçado ele ter colocado príncipes aqui. A palavra também pode ser traduzida por governantes ou por autoridades. Não era qualquer pessoa que perseguia ele. Não era pessoas simples. Eram pessoas que tinham autoridade. Provavelmente pessoas que tinham poder para persegui-lo. Eram pessoas que poderiam simplesmente matar esse salmista. Talvez, fazendo um estudo mais amplo, a gente vê que provavelmente esse salmo ele foi escrito na época do exílio. E provavelmente foi ou na época do exílio ou quando eles conseguiram sair do exílio, provavelmente exílio babilônico, e aonde eles estavam sobre esse poder de um governo diferente do governo judaico. Provavelmente foi escrito dessa maneira. Mas a gente também lembra de uma história bem parecida de uma pessoa que também foi um salmista, de uma pessoa que foi perseguida por um rei. Você lembra de quem foi? Davi. E por que Davi foi perseguido pelo rei Saul? Você lembra qual foi o motivo? Sim. Não sei se tem outras, mas tem outras, mas o motivo era esse. Sim. Ele estava sendo para ungir rei e aí Saul teve ciúmes. Mas Davi tinha feito alguma coisa contra Saul? Não. Então, quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vê algo bem parecido com a história do nosso salmo aqui. Davi ele tinha sido perseguido por Saul e não tinha motivo algum por ele ter perseguido. Qual que era o motivo dele? Por ele ter honrado a Deus com toda a sua vida? Por ele ter servido Saul, quando Saul ficava nervoso, ele tocava ali alguma música para acalmar Saul? Esse era o motivo do porquê Saul tinha perseguido ele? A ideia do texto é mostrar que esse salmista, ele estava sendo perseguido por príncipes, mas não havia motivo algum do qual os príncipes ou governantes poderiam persegui-los. Ele não dava motivo para isso. E se você não dá motivo para uma pessoa te perseguir, essa palavra que demonstra quem ele é, obviamente o salmista e também Davi, eles tinham uma coisa em comum. Eles eram pessoas íntegras.
eram pessoas que não tinham motivo algum para perseguir. Eu gosto de uma frase, né, que diz que quem tem medo de polícia, quem tem medo de governante, é ladrão. Quem tem medo de uma polícia justa, obviamente, é pessoas que têm o que temer, têm do que temer. E o salmista está nos mostrando que príncipes perseguem ele sem motivo. Então, se é sem motivo, se não tem o que acusarem ele, como que está o coração dele? Como que demonstra aí? O coração dele, o meu coração, teme as tuas palavras. Olha que interessante. Ele não diz, mas o meu coração teme os príncipes. Os príncipes estão me perseguindo sem motivo, mas o meu coração está temendo aos príncipes. O meu coração está temendo aos governantes. Eu estou morrendo de medo aqui, Senhor, venha me salvar. Não. Ele simplesmente diz, o meu coração, ao invés de temer os príncipes, o meu coração está temendo as tuas palavras. Eu não tenho medo, não tenho que temer os inimigos se eles perseguem sem motivo. O que eu devo temer é ao Senhor e as palavras do Senhor. Assim como Davi, ele na verdade não matou Saul quando teve oportunidade, porque simplesmente ele temia ao Senhor. E ele disse a Saul, Saul, eu não te matei porque como que eu vou matar o ungido do Senhor? Ele estava obedecendo às palavras, então ele temia muito mais as palavras do que a perseguição. E nós devemos fazer igual. Trazendo para os nossos dias, nós não devemos temer se nos perseguem no trabalho. O Gil estava compartilhando algo com a gente a respeito disso hoje. Não devemos temer se nos chacotam por sermos honestos. Não devemos temer na escola, nas ruas, quando seu filho adolescente vira para você e diz, pai, eu não aguento mais porque todo dia é uma zombação diferente para mim. Todo dia ficam zombando de mim. Nós não devemos temer isso, se nós estamos temendo a palavra de Deus. Se não estamos demonstrando motivo para isso. Pensa comigo, se um dia entrar um presidente no Brasil que queira acabar com todos os cristãos e com todas as igrejas, o que vai acontecer? Você vai temer? Você vai ficar com medo disso? Imagina entra um presidente no Brasil, assim como o presidente da Índia, que a Sheila tinha compartilhado com a gente. Um novo governante, acho que era o primeiro-ministro, se não me engano, que quer acabar por completo com os cristãos, quer acabar por completo com as igrejas. Imagina se isso acontecesse no nosso país. Você temeria? Ou você temeria mais a palavra de Deus? Você sairia da igreja ou você permaneceria até o fim? Porque a palavra de Deus manda que a gente congregue. Nós devemos temer muito mais a palavra de Deus do que pessoas que nos perseguem. O que eles podem fazer conosco? Nos matar? Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurados os que serão perseguidos. E o que eles podem fazer? Nós iremos para o céu se morrermos por eles. E seremos coroados como mártires. Então, o salmista tem essa intenção, olha, príncipes me perseguem, mas eu temo a palavra de Deus. Eu não temo os príncipes, eu temo a palavra de Deus. Mas para isso, diante dessa perseguição, ele nos mostra, e nós devemos fazer isso, 3 reações diante dessa perseguição, que é o que nós vamos ver nos 162, 163 e 164. A primeira reação é que, apesar dos príncipes perseguirem ele se alegra com a tua palavra. Alegro-me com tua palavra, como quem acha grande despojo. Senhor, apesar da perseguição, a minha alegria está na tua palavra,
como quem acha a última coisa que sobra, a última coisa que me resta, é a tua palavra. E eu me alegro com ela, o meu contentamento está nela. Então nós devemos, apesar de qualquer situação na nossa vida, a nossa alegria tem que estar na palavra de Deus. Nós devemos nos alegrar com a palavra de Deus. Mas nossa segunda reação diante dessa situação é que nós devemos odiar o pecado, mas principalmente, de acordo com o texto, odiar a falsidade, que é o que ele diz no 163: eu odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. Eu odeio e detesto, devemos detestar todo tipo de pecado, mas eu amo a lei de Deus. Há um contraste nisso. Olha, eu odeio isso, mas eu amo a lei. Muitas vezes nós invertemos. Como eu amo a falsidade e eu odeio a palavra de Deus. A gente acaba invertendo isso. Mas nós devemos cumprir isso que o salmista diz: odiar a falsidade, principalmente a nossa falsidade, odiar o nosso pecado, mas amar a lei de Deus, amar ela sobre todas as coisas. E a terceira reação, esse versículo é bem interessante, é que 7 vezes ao dia eu te louvo por tuas justas ordenanças. Então a terceira reação é que nós devemos louvar a Deus várias vezes ao dia. Então às vezes nós louvamos a Deus apenas de domingo, apenas domingo à noite, ou apenas domingo de manhã, às vezes no sábado, às vezes vem na quarta-feira. Mas o salmista nos ensina que para mantermos e para obedecermos ao Senhor e para continuarmos amando a palavra de Deus, nós devemos louvar a Deus todos os dias. E não só todos os dias, mas várias vezes ao dia. Você consegue parar 7 vezes ao dia para louvar a Deus? 7 momentos do seu dia em que você para e fala: Deus, eu te louvo por causa disso. Eu te louvo por isso e por isso. Eu te louvo, principalmente como ele está louvando aqui, pelas tuas justas ordenanças. Senhor, eu te louvo 7 vezes ao dia. Eu paro e louvo ao Senhor por causa disso. Muitas vezes as nossas orações em louvor e gratidão a Deus é apenas quando a gente acorda, às vezes no café, no almoço e no jantar. 3 a 4 vezes, pensando principalmente em mim. Mas ele vai dizer que eu louvo a Deus 7 vezes. São muitas vezes no dia que ele louva a Deus. E ele nos ensina que nós devemos louvar a Deus. Por quê? Porque apesar de príncipes nos perseguirem, eu temo e eu louvo. Apesar de toda essa situação que tem acontecido na minha vida, eu ainda paro um tempo do meu dia, 7 vezes no meu dia, e paro para agradecer ao Senhor, paro para elogiar ao Senhor, porque as suas ordenanças são boas. Então, quando ele olha para os seus inimigos, a reação dele não é temer os inimigos. A reação dele é alegrar com a palavra, odiar o pecado e louvar a Deus várias vezes. Quando olhamos para uma situação difícil, é o que nós devemos fazer. Quando olhamos para uma situação de perseguição, uma situação grave em nossas vidas, nós devemos sim alegrar com a palavra, nós devemos sim odiar o pecado, odiar a falsidade, e devemos também louvar a Deus quando a situação está difícil. Mas também, além de olhar para os inimigos, também devemos olhar para os nossos amigos, olhar para os nossos companheiros. O 165 diz: os que amam a tua lei têm grande paz, e ninguém os fará tropeçar. Esse versículo é o versículo chave aqui, é o que está no meio de todo o versículo, é o que ele resume todos os outros versículos nesse ponto. Porque ele nos ensina que, diferente dos príncipes que perseguem, os amigos, eles estavam se mantendo fiéis a Deus. Apesar de príncipes perseguindo ele, existiam pessoas que amavam a lei acima de todas as coisas, pessoas que amam diante de tudo.
E essas pessoas que amam a lei, eles têm grande paz. Provavelmente, eles também eram perseguidos pelos príncipes. Provavelmente os governantes também perseguiam eles. Mas eles tinham paz. E nos ensina que se nós amamos a lei de Deus, nós teremos paz, independente da nossa situação. Nós não vamos andar ansiosos, porque nós sabemos que Deus está perto, assim como nós estamos vendo em Filipenses. Nós não vamos andar temerosos com coisa alguma, porque nós sabemos que Deus está aqui, e porque nós amamos a lei de Deus, acima de todas as coisas. Nós não vamos viver ansiosos e nem temendo os nossos inimigos. Eles se mantêm fiéis, porque eles também são atacados sem motivo. Eles não dão motivo algum para os príncipes atacarem eles. O motivo qual é? Que eles estão servindo ao Senhor, mas eles não têm errado em coisa alguma. O que me lembra da história de Daniel, foi da história de Davi anteriormente, mas o que me lembra também da história de Daniel. Quando seus colegas, entre aspas aqui, estavam fazendo de tudo para achar algum erro em Daniel, qual foi a reação dele? Continuar servindo ao Senhor. Daniel não temeu. Daniel ele poderia ter simplesmente obedecido à lei do rei e ter parado de orar, mas não. Daniel, na sua janela, 3 vezes ao dia, de joelhos, orava ao Senhor. E esses seus colegas, olhando essa situação, não achando nenhum motivo para acusar Daniel, eles acusam que Daniel estava orando a Deus, em vez de orar, em vez de adorar ali a estátua do rei. Eles não acharam, e mesmo assim, Daniel ele foi condenado à morte. E não é uma morte fácil, como a gente sabe da história. Daniel ele foi condenado para ser comido por leões famintos. A gente sabe dessa história. Mas a gente sabe que a história final é que Deus foi bondoso com Daniel, e por ele ter se mantido íntegro, por ele ter se mantido fiel ao Senhor, e não ter amado a palavra de Deus, e ter temido a palavra de Deus, e não temido os príncipes e os governantes, Deus salvou ele. A gente sabe que no final, todos esses príncipes e sátrapas que foram mandados para a cova dos leões. É bem parecida a história desse salmista com a história de Daniel. Daniel ele amava a lei de Deus acima de todas as coisas. E mesmo em um local onde ele sabia que se ele adorasse a Deus ele iria morrer, ele temeu muito mais a palavra de Deus do que os príncipes. E ele foi até a morte e disse: eu vou morrer, se for possível eu vou morrer, porque eu amo mais a palavra de Deus, eu amo mais o meu Senhor do que temo esses governantes. Se queremos ter paz e não tropeçar, nós devemos amar a lei de Deus. Daniel, e assim como esses que amavam a lei de Deus, além de ter grande paz, ninguém fazia eles tropeçarem. Eles não caíam em erro algum, eles se mantinham fiéis, porque eles amavam a palavra de Deus. Então nós podemos dizer assim: Samuel, como que eu me mantenho fiel ao Senhor? Eu não consigo. Ame a palavra de Deus. Como que toda vez eu peco, toda vez eu caio, toda vez eu erro, o que eu posso fazer? Ame a palavra de Deus acima de todas as coisas. Para ter grande paz e para não tropeçarmos, nós devemos amar a palavra de Deus. Então, se queremos ter paz, devemos amar. Mas para amar, ele nos ensina como podemos amar. O primeiro é no 166, em que ele diz: Senhor, eu espero na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Senhor, para amar a tua lei, eu espero no teu livramento.
Eu espero na tua salvação. Eu aguardo o Senhor fazer alguma coisa. Eu aguardo o Senhor vir e me salvar. Enquanto isso, eu cumpro os teus mandamentos. Eu estou esperando. A salvação vem do Senhor. O livramento vai vir do Senhor. Eu estou aguardando. Eu não vou fazer nada, não vou me vingar. Eu vou continuar amando a sua lei. E eu vou esperar. Mas enquanto eu espero, eu cumpro os mandamentos. O segundo é que nós, então, além de cumprir os mandamentos, nós devemos obedecer esses mandamentos, que é o que diz no 167. Eu obedeço aos teus testemunhos e os amo imensamente. Senhor, se eu quero ter paz e se eu não quero tropeçar, então me ajude a obedecer os teus mandamentos. Eu obedeço os testemunhos e amo imensamente. O meu amor pelos teus testemunhos é enorme, é imenso. E eu quero amar cada vez mais. Eu tenho esse desejo de amar os mandamentos do Senhor cada dia da minha vida. Para me manter fiel e para amar a palavra de Deus, eu preciso obedecer os testemunhos de Deus. Mas o terceiro, novamente ele repete essa ideia, é que eu devo obedecer os preceitos e os testemunhos. Então, novamente com a mesma ideia, Senhor, eu quero obedecer os preceitos e os testemunhos. Se queremos ter paz e não tropeçar, nós devemos fazer isso. Amar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus acima de todas as coisas. Não tenho que apenas ler a palavra de Deus, mas eu tenho que achar ela como um grande despojo, achar ela como algo incrível para a minha vida e ler cada dia mais, amando essa palavra, e ela me ajudará a ter paz e a não tropeçar. A palavra de Deus, o amor à palavra de Deus, vai me ajudar a ter grande paz e não tropeçar. Devemos fazer isso, pois, como ele conclui, 168, todos os meus caminhos, eles são conhecidos por ti. Devemos amar a palavra de Deus e devemos cumprir e obedecer a palavra de Deus, pois os nossos caminhos, eles são conhecidos por Deus. Nós não podemos achar que estamos escondendo algo de Deus. Eu desobedeço a Deus, mas eu só desobedeço quando Ele não olha. Eu desobedeço quando eu estou brincando de esconde-esconde com Deus. E aí quando Ele não olha, eu desobedeço, mas à frente de Deus eu obedeço. A gente consegue fazer isso com nossos pais, obviamente. Eu obedeço a Deus, eu obedeço a minha mãe, eu obedeço ao meu pai, quando Ele está olhando. Mas quando Ele sai e fala para eu lavar a louça, eu só lavo quando eu vejo o barulho do portão chegando, aí eu corro, lavo rapidinho. Mãe, eu estou obedecendo. Pai, eu estou obedecendo. A gente consegue fazer isso com o nosso patrão. Se você tem algum patrão, você está lá, fica mexendo no celular, fica jogando, fica fazendo um monte de coisinha e tal, conversando com os colegas, mas quando chega o patrão, não, beleza, vamos obedecer o patrão aqui rapidinho porque ele está chegando. A gente consegue fazer isso com a esposa ou com o marido. Ela pede para a gente fazer alguma coisa e a gente só obedece quando está por perto. Mas se a gente ficar sozinho, e se nessas três situações ninguém mandar a gente fazer, ou a gente ficar sozinho, a gente vai obedecer por amor ou a gente vai obedecer simplesmente porque estão nos mandando? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu não apenas obedeço porque tenho que obedecer, mas eu obedeço porque eu amo a lei de Deus. Eu obedeço porque amar a lei de Deus vai me trazer paz e não me fará tropeçar. Mas não adianta nada eu obedecer por obedecer. Eu tenho que obedecer porque eu amo. Eu tenho que obedecer porque eu sei que Deus sabe todos os meus caminhos. Os meus caminhos são conhecidos.
Não adianta eu achar que posso brincar de esconde-esconde com Deus, ou achar que eu posso esconder algo dos olhos de Deus. Não adianta. Se eu quero ter paz, se eu não quero tropeçar, se eu quero não ser perseguido pelos príncipes, ou ser perseguido sem motivo, eu tenho que amar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que obedecer à lei de Deus acima de todas as coisas. Você quer ter paz? Ande no caminho correto. Deus vai te guardar. Deus vai te manter seguro, mesmo quando autoridades ou inimigos te perseguirem. Você quer ter paz? Então faça isso. Mesmo que a sua situação esteja um caos, se você quer ter paz, ame a palavra de Deus. Agora, se você quer ter guerra, então ande em um caminho achando que Deus não está te vendo. Ande por um caminho achando que Deus, Ele simplesmente não está lá. Se você fizer isso, e se você odiar a palavra de Deus, Deus não vai te guardar. Deus não vai te manter seguro, pois as autoridades terão motivo para te perseguir. Deus não vai te manter seguro no caminho dele, pois agora esses príncipes terão motivo. A minha pergunta que fica é: você tem algum motivo para temer? Ou você consegue ficar com a consciência limpa e dizer, não, eu consigo, mesmo que me persigam, não tenho motivo algum para duvidar de mim? Você é uma pessoa íntegra? Você é uma pessoa que obedece à palavra de Deus? Saiba de uma coisa: você só terá paz se obedecer à palavra de Deus e amar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Principalmente, obviamente, amar a Deus acima de todas as coisas. Você só terá paz e só viverá uma vida de conforto, mesmo passando por situações difíceis. Você só conseguirá ter paz no seu coração se você amar ao Senhor acima de todas as coisas. E amar é obedecer à palavra de Deus. Como eu disse no início, príncipes perseguem sem motivo. Você dá algum motivo? Se você dá algum motivo, então se arrependa. Se você tem dado motivo para pessoas te perseguirem e pessoas irem contra você, se arrependa. Arrependa dos seus pecados. Mude a sua vida. Arrependa se você não está obedecendo à palavra de Deus. Arrependa se você não está amando a palavra de Deus. E ame-a, assim como os amigos do salmista aqui. Saiba de uma coisa: os que amam a lei de Deus têm grande paz. Ninguém vai fazer tropeçar. Se você amar a palavra de Deus, você terá grande paz. E ninguém fará você tropeçar. Nem príncipes, nem governantes, nem seus amigos, nem seus colegas, nem colegas de trabalho. Ninguém vai fazer tropeçar, ninguém fará você tropeçar se você amar a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Que Deus possa nos ajudar a isso. Obedecer a palavra de Deus acima de todas as coisas. Todos os dias da nossa vida, obedecer a palavra de Deus. Amém? Vamos orar?